O que é o conflito em uma narrativa? O conflito é tudo o que faz a história correr. É o que faz a história ter vida e que faz o público se interessar por ela. Christopher Booker diz que o principal da história é a sua construção. Era uma vez tal e tal personagem que viviam em tal lugar quando um dia uma coisa aconteceu. Essa coisa deve existir para desestabilizar o personagem e fazer com que o leitor se interesse pela história. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre world building, mas de nada vale um universo bem criado e bem desenvolvido se não existe um conflito interessante nele. Então o conflito é o que faz a história andar. Um romance pode ter vários núcleos de conflito, sendo que existe o núcleo de conflito principal e os núcleos de conflito secundários. Nos contos, por outro lado, há quase sempre um único núcleo de conflito. Mas no caso dos romances, o conflito principal, depois da capa, vai ser sempre o primeiro contato que o leitor vai ter com a obra, uma vez que ele vem escrito geralmente na sinopse do livro. Por exemplo, no livro Coração de Aço, do autor Brandon Sanderson, nós temos ditadores superpoderosos que transformaram o planeta Terra em uma distopia. E o garoto David, que teve o pai assassinado por um desses ditadores, se prepara para uma cruzada em que irá buscar vingança. No caso, o assassino do pai de David é o próprio Coração de Aço. E o conflito é justamente colocar um personagem comum, sem poderes, com todas as características de um ser humano normal, enfrentando um ser praticamente onipotente. E esse conflito principal nos faz engolir as páginas, sedentos pelo desfecho. Mas é claro que esse desfecho só vai acontecer nas últimas páginas, sendo que no meio do livro nós teremos as tramas de conflitos secundários, que existem, já que o conflito principal, que está na sinopse, só vai ser revelado no final do livro. E os conflitos secundários podem ser vilões menores, relacionamentos amorosos mal resolvidos, personagens com múltiplas faces e múltiplas personalidades, entre outras coisas que nos fazem ficar imersos nesse universo que Sanderson criou. Então nós temos aí a união de um conflito principal, que está na sinopse do livro, com conflitos secundários, que são as demais tramas da obra, com um universo vivo e pulsante. Beleza, então nós vimos que nos romances nós temos, além do conflito principal, os núcleos de conflitos secundários, que agregam tramas paralelas para a história e fazem do romance um verdadeiro romance, e não um conto ou uma novela. E é justamente aí que o conto se diferencia do romance. Se no romance nós temos vários núcleos de conflito, nos contos nós teremos, em regra geral, um único. Vamos tomar como exemplo o conto Missa do Galo, de Machado de Assis. Nesse conto nós temos um marido que claramente é adúltero, e a sua esposa que nada pode fazer sobre as traições dele. Então nesse conto, qual é o conflito? Traição? Talvez, mas não a do marido, mas sim a atmosfera que existe entre Conceição e Nogueira. Veja, em toda a conversa que Conceição tem com Nogueira, nada de fato acontece, mas muitas coisas ficam subentendidas. E o conflito é justamente esse: aguçar a nossa curiosidade com o que poderia ter acontecido. Então nós temos um núcleo de conflito de atmosfera, em que o desfecho não importa ou pouco agrega à história. O que importa é o que acontece no meio dela. O conflito está no decorrer da história e não no final. É claro que um conto ou mesmo um romance pode ter conflitos de atmosfera ou conflitos de desfecho, sendo que o romance pode ter um conflito de desfecho e vários conflitos de atmosfera. Já o conto vai ter ou um conflito de desfecho ou um conflito de atmosfera. Mas o que são esses conflitos de desfecho ou de atmosfera? Você consegue entender a diferença entre a história de Brandon Sanderson com Coração de Aço e Missa do Galo de Machado de Assis? Em Coração de Aço, por mais que tenhamos diversos acontecimentos no meio da história, diversas tramas paralelas, queremos saber uma única coisa: David vai conseguir matar Coração de Aço como ele pretendia no começo da história? É claro que essa pergunta só vai ser respondida lá no final do livro, e temos aí um núcleo de conflito de desfecho.
em que existem tramas paralelas, muitas tramas de atmosfera, conflitos de atmosfera no meio do livro, mas o conflito principal é um conflito de desfecho. Porque o que importa mesmo é o fim. O final de Coração de Aço vai mudar tudo sobre o livro. Toda a história caminha para uma única direção. David vai de fato conseguir matar Coração de Aço? Agora, na obra de Machado de Assis, isso não acontece. O desfecho de Missa do Galo pouco ou nada agrega à história. O que importa no conto de Assis é o que acontece no meio dele, as indagações que nos cria. O desfecho de Missa do Galo pouco acresce à história, portanto temos aí um núcleo de conflito de atmosfera. Em suma, o conflito é essencial para a história. É pelo conflito que o leitor vai ler o seu livro. De nada vale ter um universo bem criado e bem desenvolvido se o conflito que existe dele não é interessante. Você precisa aliar esse universo bem trabalhado, bem construído, a um conflito que ganhe o leitor, que faça com que o leitor fique curioso a respeito do seu livro. Eu vou acabar falando sobre o meu livro, A Província dos Ursos de Vento. E como eu disse, a capa vai ser o primeiro contato que o leitor vai ter com seu livro. Logo em seguida, será a sinopse. Esse livro se trata de uma calamidade que aconteceu no planeta Terra, fazendo com que toda a humanidade se tornasse canibal. Vamos à sinopse. Caminhando para a extinção, após um vírus acabar com toda a fonte de alimento animal, a espécie humana encontrou no canibalismo uma forma de sobrevivência. Eis que surge o governo totalitário do Mercalimento, uma empresa que controla a vida em sociedade, decidindo quais grupos de pessoas servirão como alimento para que a sociedade continue viva. Neste contexto distópico, Amanda descobre que está grávida. Porém, sem a permissão do governo, sua sentença será servi-los numa fazenda de leite até se tornarem fértil. Disposto a impedir que a sua esposa e o futuro filho morram, Mateus segue com sua jornada em busca da província dos Ursos de Vento, o último lugar no mundo, longe da força opressora do Mercalimento. Nessa aventura retrofuturista, o casal precisará unir forças, conhecer os amigos e, sobretudo, os inimigos, para conseguir atingir os seus objetivos. Veja que por mais que eu tenha criado todo um universo ficcional para esse livro, um trabalho de world building, eu não foco muito nele, eu foco no conflito. A minha sinopse mostra os problemas que os personagens estão enfrentando e as suas pretensões para resolver esse problema. O leitor ele vai absorver esse universo steampunk, cyberpunk que eu desenvolvi nesse livro, pela capa, pelo design do livro, o interior do livro, pelas chamadas aqui. Justamente por todo esse trabalho de design que esse livro tem. Bem, em suma, eu falei aqui sobre o conflito e como ele é essencial para o livro, já que ele vai ser o segundo contato que o leitor vai ter com sua obra. Bom, então esse foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre escrita. Eu pretendo fazer vídeos semanalmente falando sobre esse assunto. Então curta esse vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou falar justamente sobre escrita criativa. Bom, antes de acabar, eu queria falar sobre o curso de escrita criativa do professor Marcelo Spalding, que é meu professor, e o curso de escrita dele vai com certeza abrir a sua mente. Eu vou deixar o link do curso dele aqui embaixo do vídeo. Dá uma conferida lá. Bom, então eu fico por aqui. Antes de acabar, eu queria falar sobre a Luva Editora, que é a editora que eu publico meus livros. E todo esse trabalho de design aqui, criação de capa, foi todo feito por eles. Eles têm um trabalho excepcional, um atendimento ao público maravilhoso. E eu vou deixar o link da editora aqui embaixo do vídeo. Então procura lá, dá uma olhada, porque com certeza você não vai se arrepender, porque essa editora é muito boa.